Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero estudar com vocês aqui um pouquinho sobre a festa da Páscoa. O que essa festa diz para nós, como que ela era comemorada lá nos seus primórdios e qual que é a realidade que Jesus Cristo trouxe sobre essa festa para nós. Se você ainda não assistiu o vídeo de introdução a essas festas do Senhor, aos Moedes, clica aqui, nesse card que está aqui em cima. Eu vou deixar para vocês aí o vídeo de introdução. São 7 minutinhos, vai lá, assiste primeiro, depois você volta aqui e assiste esse vídeo da Páscoa, beleza? Então, vamos ver aqui um pouquinho sobre a Páscoa do Senhor, tá bom? Eu vou pôr para vocês uma imagem na tela e gostaria que vocês acompanhassem aí comigo o estudo. É um pouquinho demorado, talvez eu tenha que dividir esse vídeo em algumas partes, para não ficar um vídeo muito longo, né? Em um vídeo só lá no YouTube. Então, talvez eu divida assim em 2 partes o vídeo, tá bom? Mas acompanhem até o final, que você vai gostar desse estudo aqui da Páscoa. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dar um panorama sobre essa festa da Páscoa, né? Qual que era o significado original, por que essa festa iniciou, o que ela comemorava em si. Tá. Um panorama geral é o seguinte. Primeiramente, eu creio que a maioria de vocês saiba que o povo de Israel ele passou um período aí de aproximadamente 400 anos de escravidão lá no Egito, tá? 400 anos de opressão, tá bom? Depois você leia lá na história de Gênesis, a partir de José, que você vai ver essa história do povo de Israel indo para o Egito e como que ele se tornou escravo lá no Egito. Então, após esse período todo de escravidão no Egito, o povo então clama a Deus que Deus envia um libertador para o povo, que é o Moisés, né? E todos nós já conhecemos a história aí de Moisés, tá? E quando Deus envia Moisés de volta para o seu povo para que trouxesse a liberdade para eles, Deus então, por meio de Moisés e Arão, que era o irmão de Moisés, ele traz 10 pragas sobre o Egito, né? Para julgar ali Faraó e o Egito, e para tentar ali amolecer o coração de Faraó para que ele libertasse o seu povo. Só que nós lemos pela história que o coração do Faraó estava cada vez mais endurecido e Faraó, apesar de todas as pragas que Deus enviou para o Egito, o Faraó não quis libertar o povo, até que chegou a última praga, que foi a morte de todos os primogênitos do Egito. Tá? Só que antes dessa praga, Deus ele institui a festa da Páscoa. E aí, então, depois dessa festa da Páscoa e depois da 10ª praga, o povo é finalmente liberto da escravidão e Moisés guia o povo pelo deserto até a terra prometida pelo Senhor. Então, esse é um panorama geral da história de por que veio a Páscoa. Que a Páscoa foi uma festa instituída por Deus para que o povo se lembrasse da libertação do Egito, tá bom? Ele era um memorial que deveria ser comemorado para sempre, por toda a vida do povo, tá bom? E agora nós vamos começar a entrar aqui nos detalhes da Páscoa. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês que no hebraico nós temos essa palavrinha aqui, para Páscoa. Se pronuncia Pessah, ok? Pessah, que quer dizer passar por cima, saltar por cima. Mas, Vitor, o que isso tem a ver com Páscoa? Nós já vamos entender isso agora. Deixa eu só apagar isso aqui. E eu quero ler com vocês. Deixa eu voltar aqui normal. Cadê aqui? Opções de seta, automático. Tá. Eu quero ler com vocês o texto que está lá em Êxodo, o capítulo 12, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha Bíblia e você pode acompanhar aqui na tela comigo, tá? Êxodo, capítulo 12. Vai dizer assim para nós, O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Deixa eu marcar isso aqui. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro,
Então, o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito. Isso aqui eu já vou marcar também, ó, porque eu já quero começar a marcar aqui alguns detalhes do texto que vão nos ajudar a compreender qual que é o mistério profético da Páscoa, tá bom? O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. Tá? Então, ó, nós vemos que o povo separou um cordeiro no dia 10, tá bom? No dia 10 do primeiro mês, eles têm que separar um cordeiro. E eles vão guardar o cordeiro até o 14º dia. E então, todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Aqui, ó. O matará no crepúsculo da tarde. Então, nós temos que o cordeiro era separado no dia 10, ele era guardado até o dia 14, e no finalzinho da tarde, quando estava finalizando a tarde, iniciando a noite do dia 14, esse cordeiro deveria ser morto. Tá? Cada família deveria matar esse cordeiro. E aí, quando eles matassem esse cordeiro, verso 7 agora, e pegarão um pouco do sangue e passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Deixa eu. Aqui, ó. Passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta. Deixa eu marcar isso aqui também. Tá? Porque quando você matar, então, o cordeiro, o povo tinha que pegar um pouco desse sangue e passar nas vigas e na viga superior da porta. Tá bom? Então, dos lados e na viga superior da porta. Tá? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Isso aqui também é importante. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Deixa eu marcar isso aqui, ó. É assim que vocês devem comê-lo, com pressa, né? Então assim, ó, já pronto para viajar, para sair, né? Marca isso aqui de amarelo também. Vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês, ó? No hebraico nós temos esse termo aqui, ó, Pessah, beleza? Então toda vez que aqui você ver a palavra Páscoa, cadê aqui, ó, Páscoa, no hebraico tá Pessah, beleza? Que quer dizer passar por cima, saltar por cima, tá bom? Então eles deveriam comer com pressa, tá bom? Já prontos para viajar com a sandália nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, pois é a Pessah do Senhor. Porque naquela noite, aqui ó, tá vendo? É a Pessah. Porque eu passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, aqui ó, aqui a gente vai ver o significado daquele sangue que o povo deveria passar por cima lá na porta. Olha só. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, Pessah por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Isso aqui eu vou marcar até de outra cor aqui, ó, pode ser um rosa. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia, por estatuto perpétuo. Aí aqui ele vai falar sobre a festa dos pães ázimos, que esse trecho aqui eu vou pular, porque eu quero falar dessa festa aqui em um outro vídeo, tá? Porque ela é a segunda festa, é o segundo moed, é o segundo tempo determinado do Senhor. Mas ele está bem assim com a Páscoa, ele está bem junto da Páscoa, por isso que a gente vê essas duas festas aqui juntas, tá? Mas eu vou querer separar
a explicação dessas festas, tá bom? Então esse trecho eu vou pular para fazer um outro vídeo depois. Só beber uma água aqui. Então, pulando lá para o verso 21, diz o seguinte: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa, celebrar a Pessar, tá? Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia, e marquem a viga superior da porta e as suas ombreiras, com sangue que estiver na bacia. E nenhum de vocês saia da porta da casa até pela manhã. Vou marcar isso aqui também. Porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Deixa eu marcar isso aqui também. Isso aqui eu vou marcar até de uma outra cor. Pode ser um azul. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Então até aqui, por enquanto, eu vou parar para explicar um pouquinho. Nos capítulos anteriores, como eu já expliquei, Deus ele vai enviar 10 pragas para o Egito, tá? Para mostrar para o faraó o seu poder e para também mostrar para o faraó que somente o Senhor é Deus. Que todos os deuses do Egito, eles não têm poder nenhum, eles nem são deuses, né? E Deus estava mostrando por todas essas pragas que cada uma dessas pragas ela vai ter ela vai ter um significado de que Deus está como se ele estivesse derrotando, entre aspas, cada um dos deuses egípcios, tá? E aí quando chega finalmente na 10ª praga, que é a morte dos primogênitos do Egito, então Deus vai dar um sinal, fala: olha, o meu povo, todo aquele que quiser ser livre dessa morte dos primogênitos, deve matar um cordeiro, passar o seu sangue nas laterais da porta e na parte superior também da porta. E esse será um sinal para que eu saiba aonde estão as casas de vocês, aonde vocês estão, tá? Para que eu fique por cima da porta de vocês e não deixe que o destruidor entre. Então aqui nós já vimos um primeiro sinal aqui, que é por meio do sangue de um cordeiro, que o povo foi livre da ira de Deus, que Deus estava derramando a sua ira sobre o Egito, tá bom? Vamos só acabar a leitura do capítulo 12 aqui, que eu já finalizo essa primeira parte do estudo, que já está dando aí 15 minutos praticamente, né? E aí a gente vai para a parte 2, tá bom? Verso 29. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas e o seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou sua massa de pão, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas, sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios.
Assim, os filhos de Israel partiram de Ramsés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, aqui ó, estrangeiros, tá? Deixa eu pôr de roxo aqui, ó. Então, o povo de Israel foi livre da escravidão, e quando eles estavam saindo do Egito, juntamente com eles, por terem visto, né, todos esses milagres de Deus, saiu um misto de gente, vários povos também com eles. Ovelhas, gado, muitos animais. E assaram pães sem fermento da massa que levaram do Egito, pois a massa não tinha levedado, porque eles foram expulsos do Egito. Não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões. Aqui, ó, não haviam preparado para si provisões. Então eles saíram 100% na confiança de que o Senhor iria prover o seu sustento no deserto, durante todo o seu caminho. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que, ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Está quase acabando, gente. Verso 43. O Senhor disse a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Então nós vemos que é uma festa que é para ser comemorada exclusivamente pelo povo de Israel. Tá? Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, aqui está uma palavra-chave também, porque isso aqui identificava, era um sinal, era uma marca que Deus tinha com o seu povo desde Abraão. Então todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada da carne para fora da casa, nem lhe quebrem nenhum osso. Isso aqui eu vou marcar de roxo aqui, ó, de rosa aqui, ó. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Então nós vemos que é uma festa para ser comemorada pelo povo de Israel, pelo povo de Deus, só que os estrangeiros poderiam comer depois de serem circuncidados, depois de terem o sinal da aliança de Deus. Gravem isso aqui também, tá? A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver com vocês. Ou seja, quando o estrangeiro passa a ser circuncidado, ele passa a ser como um natural da terra. E ele passa a ter que obedecer à mesma lei que o natural também obedeceria. Tá bom? Nós vamos ler somente até aqui. E agora eu vou parar por aqui a parte 1 do vídeo. E eu vou entrar nos detalhes aqui desse texto que a gente leu e mais uns outros textos levando até Jesus da parte 2 em diante. Tá bom? Então fiquem aí comigo e vamos lá para a parte 2.